Como se tornou já uma praxe na nossa disciplina, a gente sempre começa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, uma vez que não sabemos exatamente quando nos encontraremos, né? Ou quando vocês encontrarão a nossa pocket aula. Essa gravação nós estamos retomando o nosso procedimento anterior, né? De lançar algumas aulas gravadas e, a partir delas, estabelecermos uma discussão. E nós temos o foco desse módulo nosso é o texto, a relevância de Gramsci para o estudo da raça e da etnicidade, do Hall. Né? O texto foi resultado, fez parte, né, da publicação relativa a um colóquio, né, sobre direitos humanos da Unesco, né, da Divisão de Direitos Humanos da Unesco, e é um colóquio que procurava examinar ou arrolar outras perspectivas teóricas que pudessem sustentar e tornar mais eficaz, mais adensado e mais interessante a análise do racismo. Eu e Liv vamos, em aulas mais ou menos paralelas, vamos tratar dele. Não vou me dedicar, na verdade, não é dedicar pouco, eu não vou me dedicar a destrinchar a situação dessa reflexão, né, que foi publicada depois como ensaio, na história intelectual e política do Hall. Essa tem se tornado, digamos, a especificidade da contribuição de Liv ao nosso curso. A minha contribuição tem buscado mais ler Hall e estabelecer diálogos entre Hall e outros pensadores. O artigo que nós vamos ver agora, vocês todos imagino, porque eu estou publicando com algum atraso a minha aula, imagino que vocês já tenham lido, eu tenho começado a ler, né? Não é uma leitura difícil, mas é uma leitura árdua. Eu demorei muito para encontrar, digamos, como é que eu poderia estruturar essa conversa com vocês de uma maneira palatável, né? Porque uma coisa, se é árduo para ler no sentido do acúmulo de noções, informações, considerações, referências, né? É pior quando isso é apresentado oralmente. Então, eu tomei a decisão de dividir essa exposição sobre o texto do Hall em 3 grandes tópicos, né? Que não serão exatamente iguais em termos de dimensão, o quanto de investimento eu vou dedicar a cada um deles, né? Mas eles têm, digamos, eles repercutem 3 movimentos que o Hall faz no texto. O primeiro bloco eu vou denominar o encontro entre Stuart Hall e Antônio Gramsci. É um encontro no sentido, inclusive, nesse primeiro momento, interpretar essa aproximação, né? Eu vou fazer alguns comentários que já são, digamos, interpretações minhas sobre determinados destaques que o Hall vai fazer na obra do Gramsci. Então, esse encontro ele vai se apresentar sobre a égide de uma referência, né? Uma referência literária importantíssima, que é o artigo do Jorge Luiz Borges, Kafka e seus precursores. Os oriundos da área de letras certamente conhecem, porque é um texto citadíssimo, referido por Santiago, por toda a reflexão sobre literatura comparada. Para quem vem de outras áreas, talvez ele não seja tão familiar. E eu vou dizer muito rapidamente do que trata, porque é essa ideia rápida que nos interessa, né? O Borges ele vai lendo Kafka, e à medida que ele lê Kafka, ele vai reconhecendo os precursores de Kafka. Não é uma ideia banal, é uma ideia bastante subversiva, porque sempre se pensou, né, que um escritor ele é formado pelos escritores anteriores, os escritores que o influenciam, com os quais, digamos, ele treina a sua escrita, ele descobre a sua vontade de escrever, ele constrói o seu estilo. Nós sempre pensamos, ou a teoria da literatura sempre pensou nessa direção, né, do autor, como nós chamamos, o autor fonte, né, e o autor segundo, que é o autor influenciado. O que o Borges está fazendo é uma inversão. Ele está assegurando que não é assim que acontece, que não são os antecessores, os precursores que formam o escritor, mas é o contrário.
cada escritor cria os seus precursores, porque cada escritor ele vai eleger e ele vai incorporar na sua obra, digamos, uma espécie de direcionamento do leitor para aqueles outros escritores. Por que eu quero com isso? Eu quero, não vamos entrar nessa questão da derivação, mas eu quero usar quase a ideia, quase como uma epígrafe dessa primeira parte, desse encontro. Na verdade, o que me parece é que Hall cria o seu precursor. Então, de alguma maneira, no horizonte meu de familiaridade com a obra de Hall, que em relação a nenhum outro intelectual, Hall faz um investimento tão sistemático e é reiterado em outros textos. Nós já vimos a referência que ele faz a Gramsci no Estudos Culturais e seu Legado Teórico, nosso primeiro texto, né? Mas, digamos, a dedicação de Hall a nos aproximar de Gramsci. Então, assim, na verdade, é um movimento subliminar, um movimento, inclusive, afetivo, né, de se tornar, né, um herdeiro, não do Gramsci, mas de alguns conceitos do Gramsci. Herança compreendida no sentido mais alto. A herança é aquilo, o valor da herança é o valor que nós damos à, digamos, à proliferação daquilo que nós recebemos. O bom herdeiro é aquele que recebe e faz render a sua herança. É um pouco isso que o Hall pretende, em parte, fazer, em parte, nós vamos ver no final, nos induzir a fazer com o Gramsci. Então, essa é a primeira parte, esse encontro. A segunda parte, eu intitulei A Visita ao Arquivo de Gramsci. Então, é a maior fração do texto em que o Hall vai percorrendo a obra de Gramsci e vai trazendo os conceitos que ele considera extremamente produtivos, né, para pensar não só o racismo, mas pensar todas as circunstâncias do Estado, da sociedade civil, da hegemonia, da ideologia, da conjuntura, tudo aquilo que pode, digamos, tornar mais densa e mais contundente a abordagem do racismo. E o terceiro momento, eu tenho uma inspiração que aí não é literária, eu poderia dizer até que é filosófica, né, que eu chamei a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas é referida por Gilles Deleuze numa conversa entre ele e Foucault, né? Uma conversa que está intitulada Os Intelectuais e o Poder, uma conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze. Nós vamos, em outro momento, aí eu vou fazer uma interrupção, um parêntese mesmo, não é uma nota de pé de página, como eu sempre digo, mas é uma interrupção. Eu tinha combinado com o Livre que eu daria uma atenção maior nesta minha aula à questão do intelectual, certo? E terminei não fazendo isso porque Hall não faz isso no seu texto, certo? Então, eu estou me comprometendo a retomar essa questão do intelectual. Quando eu retomar a questão do intelectual, eu vou retomar, como um dos textos centrais dessa discussão na contemporaneidade, essa conversa entre esses dois filósofos tidos ou ditos como do pós-estruturalismo. Então, há um momento em que Deleuze diz o seguinte: uma teoria é como uma caixa de ferramentas. É preciso que sirva, é preciso que funcione, e não para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo próprio teórico, que deixa, então, de ser teórico, é que ela não vale nada, porque o momento dela ainda não chegou. Então, o meu terceiro tópico, que não, essa divisão não é tão minha assim. O Hall divide o seu ensaio, o seu artigo, em 3 tópicos, 1, 2 e 3. O terceiro é que eu chamo, é o mais curto de todos, e eu vou propor a vocês uma maneira de tratá-lo, né, especial, diferente das 2 anteriores, que é o momento, digamos, a caixa de ferramenta ou as prescrições que ele tem acerca de como nós podemos nos valer do Gramsci, como ele pode nos ajudar a compreender e a confrontar o racismo. Bom, no primeiro encontro, o que me chamou a atenção, que eu quero conversar com vocês, é com esses pontos que o Hall faz de destaque, esses destaques iniciais na obra do Gramsci, são pontos, todos eles, que são extremamente importantes para o próprio Hall, certo?
Então, eu não vou dizer no momento claramente, depois vou disseminar a ideia e depois eu vou recolher. Aí ele começa destacando o Gramsci como um pensador que não está comprometido com uma ciência social geral. O Gramsci não é um pensador do geral, ele é um pensador do que é local, do que é pontual e do que é potencialmente limitado. Esse primeiro momento são os destaques que ele faz, desculpa, todos dizem respeito ao confronto do Gramsci com o marxismo, certo? Então, ao contrário do marxismo, que é uma teoria, é uma abstração do geral, o marxismo, não estamos falando da programática política do marxismo, estamos falando do capital do Marx, que é uma análise crítica econômica, né, das relações de produção. O Marx pretende, consegue fazer uma análise num tal tamanho grau de abstração que essa análise hoje em dia ela é o ponto de partida de qualquer teoria econômica, seja ela de direita ou de esquerda. O Max Weber, que é, digamos, um dos pais fundadores desse campo, que pensou contra Marx, mas ele pensou a partir do Marx, a partir dessa equação econômica. Então, ele vai mostrar que, dentro dessa grande perspectiva abstrata de reflexão geral do marxismo, o valor do Gramsci como um pensador do que é local, do que é pontual. Embora ele destaque esse pensador do local e do pontual dentro do paradigma marxista. E aí, para a gente entender o que seria o paradigma marxista, eu vou lembrar de uma expressãozinha, que é uma noção, né, que o Foucault usa naquele texto célebre dele, o que é um autor, que ele vai falar da função autor, e depois, no final, ele chega à conclusão seguinte, que o século XIX teve alguns autores que, na verdade, não foram só autores, eles foram mais do que autores. E ele cita o Freud, né? Ele vai dizer que o Freud e o Marx, eles não são simplesmente autores, eles são fundadores de uma discursividade, instauradores, ele se refere, no momento ele chama fundadores, depois instauradores, que é uma palavra, inclusive, mais adequada à lógica do raciocínio do Foucault, são instauradores de uma discursividade. Então, o instaurador da discursividade é aquele nome próprio que instaura um campo de pensamento. E que esse campo instaura a possibilidade de que outros enunciados, outros conhecimentos, outros desdobramentos surjam dentro daquele campo, mas serão sempre referidos a ele. Então, nós podemos ver assim, a psicanálise não está em Freud só mais. A psicanálise passa por Freud, por Lacan, por Winnicott, por inúmeros outros, mas ela está sempre referida à obra. Então, é a psicanálise freudiana. Da mesma maneira, existe um desdobramento da teoria marxista que está, digamos, esses indivíduos não são propriamente continuadores, eles são leitores, eles são reformuladores da discursividade. Nessa perspectiva, o Gramsci é um indivíduo que está dentro do paradigma marxista, como o Hall disse, que está dentro dessa discursividade, mas numa posição muito singular, porque ele tem uma posição de recusa veemente daquilo que é estruturante na discursividade, que foi estruturante no marxismo, que é essa perspectiva da determinação econômica. Então, a centralidade do econômico seria o ponto de desvio, o ponto de conflito, o ponto de reformulação que o Gramsci vai fazer em relação ao marxismo. O outro ponto que ele destaca aí, dentro daquela linha do encontro, ou seja, eu posso dizer de outra maneira, eu já posso dizer de uma maneira mais interpretativa, onde Hall e Gramsci se encontram, eles se encontram, por exemplo, na perspectiva, na rejeição a trabalharem, a funcionarem, digamos assim, como intelectuais teóricos. Eles não são, o Hall nunca se propôs a ser um pesquisador teórico. Ele está muito mais próximo ao intelectual político, ao intelectual ativista, tanto quanto Gramsci. Se nós observarmos até, digamos,
não vou entrar nessa dimensão agora, mas vocês podem pesquisar sobre isso. As filiações institucionais de Hall mostram como Hall escapou desse perfil próprio do nosso tempo, né, do pesquisador intelectual, ou do intelectual pesquisador, do teórico, para se tornar um indivíduo extremamente comprometido com a praxis, comprometido com um projeto, comprometido com uma transformação social. Esse é um ponto fortíssimo de encontro entre Gramsci e Hall. O outro ponto interessante de encontro é quando ele chama atenção para a obra do Gramsci. Ele vai dizer que a obra do Gramsci, em parte alguma, está sintetizada, em parte alguma ela está sistematizada, mas ela se constitui por a proliferação de intervenções escritas, ou seja, as intervenções que foram as notas. Nós sabemos, né? Eu espero que vocês saibam, aí talvez seja necessário fazer aí sim uma nota de pé de página, né? Que o Antônio Gramsci, ele foi, na década de 20, ele foi um jornalista ativíssimo em termos políticos na Itália, o indivíduo que entre 1930, 33 até 35, ele foi prisioneiro pelo fascismo italiano, e é no cárcere que ele escreve. Essa aí tem a nota de pé de página na nota de pé de página. Eu não sei porquê, né, a tradutora desse ensaio de Hall se refere constantemente às notas da prisão, porque o trabalho do Gramsci foi publicado desde a primeira vez, quando ele foi compilado e publicado na Itália como Quaderni di Carcere. Ele foi publicado no Brasil como Cadernos do Cárcere, e a publicação integral dos Cadernos do Cárcere de Gramsci no Brasil é de 93. Né? Então, não sei por que essa referência, que seria bem mais simples, ela poderia ser acrescentada àquela grande nota que está no final do texto sobre começar a divulgação e a compilação das obras de Gramsci na Inglaterra. Mas voltamos aqui, ou seja, a nota do Hall, né? Então, voltamos à questão da obra. Então, ele vai dizer que a obra é um corpus fragmentário. Como, de alguma maneira, repare, nós temos um livro do Hall que orienta grande parte do nosso curso, mas é um livro é um livro brasileiro, é um livro que foi construído aqui pela Livre-Sovic, né? A partir de uma compilação de artigos de origem muito diversa e tempos diversos. Outras obras de Hall que nós temos referido, vocês já perceberam que elas estão publicadas em locais. Não existe uma obra de Stuart Hall, um livro, no sentido de unidade livro, né? Embora a unidade livro seja uma coisa na qual nós podemos acreditar e devemos acreditar muito pouco. Né? Como diz Foucault, a única unidade efetiva do livro é constituir um pequeno paralelepípedo, porque nenhum de nós sabe onde começa e onde termina o livro. Ele vai concluir uma frase belíssima que eu gosto muito. Ele vai dizer que o livro é nó em uma rede de outros textos que antecedem e que sucedem ao livro. Bom, mas o Hall, voltamos ao Hall, ele está interessado em mostrar essa importância do fragmentário, né, da obra do Gramsci, como ela se constitui de análises pontuais, né? Análises produzidas a partir de situações específicas, ou anotações realizadas numa circunstância muito difícil, que ela, em parte, ela é feita na prisão durante 2 anos, e outras anotações foram feitas, né, numa clínica já no momento final da vida do Gramsci. É nesse momento que o Hall diz uma frase muito interessante, eu vou ler para vocês, né? Na página 297, ele diz que é preciso desenterrá-los delicadamente, né, de seu solo concreto e de sua especificidade histórica, e transplantá-lo para um novo terreno com cuidado e paciência. Eu trouxe a transcrição porque eu queria só essa ideia do desenterrar, do cuidado, da paciência, da delicadeza que está nesse encontro entre Gramsci e Hall. Toda a deferência, mas a deferência eletiva em relação ao precursor, o precursor que ele elege, né? Então, esses são os pontos iniciais que o Hall
vai destacar, né, na obra do Gramsci. Há mais um, é interessante, porque ele vai retornar em maneiras diferentes, né, que é um outro ponto de encontro, né, que é o interesse ou o trabalho do Gramsci com a concretude das coisas, com a concretude, o interesse pelo concreto, pelas situações históricas específicas, pelos eventos históricos e pelos conflitos sociais efetivamente testemunhados por Gramsci. E aí ele vai tentar explicar isso, inclusive, com um apelo à biografia do Gramsci, né? Ele vai dizer que o Gramsci ele nasceu na Sardenha, ele é um sardo, ou seja, ele é um homem que vem da região mais pobre da Itália. E, ao mesmo tempo, vive em Turim, que é a região, inclusive, mais industrializada, e é onde, digamos, grande parte da militância política, o Gramsci foi o criador do Partido Comunista Italiano, né? E foi um jornalista de bastante repercussão. Então, Gramsci é um homem que está entre o norte, isso é uma imagem muito bonita do Hall. O Gramsci é um homem que já tinha intuição da diferença entre o norte e o sul, entre a pobreza e a vida camponesa, arcaica do sul e a vida, a perspectiva industrial revolucionária do norte. Para Hall, que é também um ser infernizado, né? É um ser constituído entre dois mundos, né? O Gramsci, embora dentro da Itália, era um indivíduo que tinha também essa intuição da diversidade, né? A intuição da diferença entre um mundo rural, né, onde prevalece o campesinato, o subdesenvolvimento, as estruturas semi-feudais, e o mundo urbano, o mundo industrializado, o mundo moderno, o mundo da cidade, o mundo nacional. Isso é muito curioso, né? O mundo nacional do norte e o mundo regional do sul. Essa é uma realidade que nós sabemos muito bem, né? Nós sabemos que, quando nós estudamos um autor carioca, nós estudamos uma literatura brasileira. Quando nós estudamos música popular carioca, nós estudamos música popular brasileira. Mas, quando nós estudamos a manifestação nordestina, nós estudamos uma literatura baiana, pernambucana, uma música, enfim, estudamos o regional. O Gramsci é um indivíduo, digamos, constituído também na vivência desse conflito entre centro e periferia. Com esse tópico, eu acho que nós fechamos a importância, é quase um processo de identificação, se não de identificação, de projeção, porque os elementos que ele escolhe para legitimar a sua ida a Gramsci são elementos fundados, digamos, na afinidade, né, e na eleição.